que é terapia de vida passada? Então, nós todos temos comportamentos, sentimentos, fobias, que muitas vezes a nossa lógica não compreende. Muitas vezes eu quero me comportar de uma certa forma, mas a minha emoção acaba me levando a me comportar de outra maneira. Quantos de nós, né? Não, eu não Sim. vou responder, e vai lá e responde. Ou É, não, eu não vou. Eu não vou, eu vou tomar essa decisão e vou levar ela até o fim e não consegue, né? Essas emoções, esses desalinhamentos que nós trazemos, muitas vezes eles estão fundamentados em momentos em que nós vivemos na nossa vida atual, ou mesmo no período intrauterino, ou até mesmo em vidas passadas. Então, são os construtos com qual eu vejo o mundo. Certos momentos, principalmente os momentos muito desorganizadores, momentos muito traumáticos, nascem as crenças. E essas crenças, embora estejam no inconsciente, porque você não tem a memória total do que você viveu em outras existências, ou mesmo nessa vida, você não se lembra de tudo o tempo todo, está no seu inconsciente. Então, é um psiquismo mais profundo. Então, determinadas situações que você vive eliciam, fazem que surja evocam essas memórias. Então, certas fobias, certos comportamentos, certas tendências que nós temos, dependendo daquilo que com quem nós estamos convivendo, na verdade você não está respondendo só àquela situação, você está respondendo àquela situação, mas com uma carga emocional que vem de outro momento. Então, é por isso que se torna uma carga emocional que fica disfuncional. Você interage na vida de maneira disfuncional. Você não quer brigar, mas acaba brigando. Você não quer, talvez, ser indeciso, mas acaba ficando na indecisão. Quantos de nós vivemos esse desalinhamento em termos de querer fazer de uma forma, agir de uma maneira, pensar de outra e sentir de outra, ter uma emoção de outra? Então, a TVP busca as origens dessas crenças, por que eu estou reagindo dessa forma? Você regride, o cliente regride, faz uma nova visão daquele fato, aprende a lição que ali que precisava ser aprendida, e aí se desfaz. Desfaz no sentido de integra essa experiência de tal forma que ela não fica tão viva na mente. Porque, veja bem, ó, ela está no inconsciente, mas ela tem uma significação tão forte, emocionalmente falando, que ela interfere na vida consciente. Então, a pessoa, por exemplo, casos de fobias que, né, pessoas que têm vários tipos de fobias que não têm, pela lógica, não tem sentido algum, mas a carga emocional com que elas reagem àquela situação fazem com que elas reajam de maneira até, muitas vezes, que elas mesmas sabem que não procede aquele medo. é engraçado. E assim, Marcelo, você tem desculpa, Não, né? tudo bem. O que acontece? Inclusive, tem pessoas que parecem que. Como se fosse um reagente, né? Precisa de algum tipo, algum. Só tá faltando algum determinado elemento ali para ela ter tal, né? Sim. Tal. Então, assim, às vezes a pessoa não é daquele jeito, mas às vezes uma outra pessoa se conecta com ela e passa a fazer parte da vida, e a partir dali, nossa, a pessoa mudou, mas parece que de alguma maneira precisava só aquela gotinha de ingrediente ali que, pum, a pessoa. É isso que a gente chama de expansão de consciência. Quando você regride, você olha aquilo de uma forma diferente, ressignifica, né? Uhum. E aí você expandiu a consciência. Ah, aprendi. Quando você aprende, aquela dificuldade que estava se repetindo na sua vida deixa de existir. Não é que ela deixa de existir, você não percebe mais ela, porque você já está com outro nível de entendimento. Sabe? Quando você integra aquela experiência, aquilo já não é mais um problema. Aquilo já não é mais uma afetação para você. Então você é capaz de superar. Porque nessa visão reencarnacionista, na visão que nós temos de homem, existe um caminho a ser percorrido. Você está em evolução o tempo todo. Então a vida é o grande desafio, né? A vida, a gente costuma dizer que é a grande terapia da alma, né? A vida está, de alguma forma, te confrontando com os conteúdos que você precisa trabalhar. Então ela traz situações e que vão, de alguma forma, evocar essas memórias. É como você falou, começa um novo relacionamento, nasce um filho, desencarna uma pessoa querida, falece uma pessoa querida. Então tudo isso vão trazendo resposta, trazendo comportamento, perdão, trazendo memórias que estão mais arquivadas e que nesse momento são evocadas e vêm à tona. Porque para a mente, Léo, não tem tempo nem espaço. A gente fala que são memórias, mas para a mente ela está vivendo isso. Enquanto isso estiver vivo na mente, é como se fosse no momento presente. É como se quando esse evocador acontece, essa situação que evoca essa memória, ela está no presente. Então a gente fala que é regredir, mas na verdade ela não ficou no passado, ela está no presente. Então é preciso realmente fazer. A gente bota o cliente num estado alterado de consciência, como a gente chama, é uma pequena hipnose, uma hipnose bem leve, porque a intenção é que o cliente tenha consciência do que ele está vendo, né? Então ele vai ver o que aconteceu, o que está sendo evocado, vai entender, vai fazer uma ressignificação daquele conteúdo
E no momento que ele percebe, entende o que ele precisava ter entendido, a lição que ficou para ser aprendida, pronto, ele integra aquela situação, aquela memória deixa de ser um problema. Porque, veja bem, nós temos várias e várias experiências. Por que eu não lembro de outras? Porque essas estão integradas. Elas já fazem parte do meu todo, percebe? E aí você pode pensar, Marcelo, mas se eu não lembro, como é que ela serve para mim? Aí eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Você se lembra do que você se alimentou ontem? Ontem talvez você se lembre. Mas você se alimenta, sabe do que você se alimentou no ano 2000, no dia 1º de março, às 10 horas? Mas ele serviu para você estar aqui. Sim. Ele integrou para que você chegasse aqui. Então, essas memórias, essas experiências vão compondo os nossos construtos, a nossa forma de ver o mundo, de interagir com o mundo. E algumas dessas crenças, como a gente costuma brincar, caducam, né? São crenças, ela tem um prazo de validade, mas ela já não serve mais para hoje. Veja bem, talvez no momento da história, ser agressivo, ser violento foi importante para sobreviver, mas hoje já não cabe mais isso. Só que algumas vezes isso foi tão eficaz no momento que talvez eu traga esse comportamento para hoje. E aí, como mesmo eu não querendo mais fazer dessa forma, quando eu vou ter uma reunião, quando eu vou ter sei lá, algum tipo de conversa com meu cônjuge ou com minha esposa, eu acabo partindo para o uso da agressividade. Por quê? Porque tem uma crença de que, pô, aquilo lá foi útil, aquilo lá me fez sobreviver. Só que já não é mais funcional, já é disfuncional. Ou seja, é uma crença que teve um período de utilidade, mas que agora tem que ser atualizada, né? A gente até brinca que é como se fosse o celular, tem que atualizar o sistema, senão buga, né? Então, não está mais sendo útil na convivência com as pessoas. Isso tem a ver com os nossos traços de caráter, isso tem a ver com os construtos, como eu vejo o mundo, né?